Aí, pode deixar. Obrigada, viu? Aqui tem Manda um muito beijo. cachorrinho. É o cachorrinho, tá? Pode deixar. Gente, só vou compartilhar uma telinha com vocês. E a gente já começa. Hoje é um desafio para a gente, e é um desafio realmente falar sobre esse assunto, mas, de certa forma, ele traz para a gente uma noção da construção daquilo que nós temos acesso de conhecimento no nível espiritual, no nível da diretriz maior que rege as nossas vidas, para que a gente perceba o grande movimento espiritual que foi feito nesse planeta para prover de ambiente a evolução dos espíritos consagrados ao processo de expiação e prova. Então, todos nós, nesse contexto, estamos aqui recebendo da espiritualidade uma dedicação há muito tempo atrás, muito mais de 500 anos. E a gente vê isso, esse planejamento divino, essa proposta de evolução, com o objetivo de nos trazer a felicidade verdadeira, que é a da alma. E aí eu fico um pouco pensando o tanto que nos cabe de seriedade nesse assunto, porque o tanto também que a vida material nos desvirtua desse pensamento, nos desvirtua da nossa essência espiritual, do nosso projeto de evolução definitivo, que é a sintonia com Deus e com a sua vontade. E aí, quando a gente vê vários avatares, né, vários espíritos passando por nossas vidas, para nos trazer um contexto desse amor que a gente já começa a compreender, mas precisa incorporar. E hoje o estudo vai muito nesse intuito, de trazer esse pensamento para a gente, esse entendimento. E o objetivo maior não é o conhecimento do que daqui nós vamos discutir com vocês. É simplesmente uma introspecção a respeito do que nós temos feito. Só um momentinho, gente. Esse processo, o tanto que nós desvirtuamos desse espaço, dessa apropriação, desse entendimento, junto com a matéria, e por que ela interfere tanto nas nossas vidas. Isso é uma preocupante, porque aí nós estamos distanciando da nossa essência, distanciando do nosso propósito da vida. Então, hoje em si, não é uma explanação e uma discussão em cima de conhecimentos. Que seja um processo de conscientização desse esforço que a vida tem feito para nós espíritos aqui, consagrados à nossa evolução, para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade e o protagonismo de construir algo diferente na vida da gente. Porque eu acho que muitos de nós já estamos cansados das mesmices, dos mesmos erros, dos mesmos tropeços, dos mesmos pensamentos, das mesmas neuras, das mesmas descrenças que nós temos. E aí, a gente sabe que o investimento da espiritualidade o tempo todo nas nossas vidas, para que a gente se liberte disso, né? Se liberte desse egocentrismo, desse olhar equivocado em cima das circunstâncias, das pessoas, dos momentos da nossa vida. Então, hoje, o intuito é ver esse esforço da espiritualidade. E a gente vai ver isso em Sócrates e Platão, tá? Para a gente trazer isso. Trouxe flores para as meninas, mas para os meninos também, como o G já disse, nós temos um lado feminino, que é o melhor de nós, claro. Agradecendo a Deus pelo embalo feminino que movimenta o nosso planeta, porque ele é o nosso exemplo maior de amor. Através das interpretações que nós temos das leis divinas, através do amor
maternal ou da irmandade que a gente tem junto às mulheres, que se consagram a trazer para o mundo esse exemplo maior. Então, a gente agradece muito a Deus aqui, vocês estarem conosco e iluminando as nossas vidas e consagrando muitas vezes nós a assumirmos os nossos sentimentos, que o homem ele ainda tem dificuldades em navegar por esses mares, né? E vocês têm uma facilidade muito grande. Qual que é o objetivo, então, maior da gente estar reunido aqui hoje? E dentro dessa proposta, a gente vai tentar enxergar Sócrates e Platão como precursores do espiritismo, através de 21 ideias desenvolvidas por Sócrates e trabalhadas posteriormente por Platão, e a gente vai achar alguns elementos em comum com o cristianismo e com o espiritismo. Então, é mostrar que a ideia espírita já existe, já há muito tempo, né, nesse nosso planeta, e que na antiguidade clássica grega nós podemos perceber o clarão dessas ideias já surgindo, já sendo trabalhados aí. E aí vamos tentar responder quem foi Sócrates nessa nuance e quem foi Platão. E que essas ideias têm uma sintonia com o espiritismo. Nós vamos desenvolver isso conjunto, tá? Eu conto com a ajuda de vocês aqui, porque é um desafio trazer a ideologia socrática e enxergá-la como atual é um desafio para nós, apesar de ele ser um homem um espírito, né, que traz muito essa questão viva dentro dele. Aí fizemos uma cronologia, 469 foi o nascimento de Sócrates e 428 a.C. é o nascimento de Platão. Então, o Platão mais novo que Sócrates, a gente vê que é de trás para frente, né? Que o mais antigo é aquele que tem um número maior aqui em distanciamento à chegada do Cristo na Terra. Depois nós temos o falecimento de Sócrates em 399 a.C., temos de 6 a 4 a.C. o nascimento de Jesus, nesse intervalo, claro que há algumas controvérsias aí, 30 a 36 depois de Cristo, o falecimento de Jesus, 1804, o nascimento de Kardec, 1857, a publicação do Livro dos Espíritos, e 1869, o falecimento de Kardec. Eu espero não ter errado nenhuma data aí. Mas por que a gente traz para a gente essas datas, que são importantíssimas para nós? Nós temos 2.493 anos do nascimento de Sócrates até hoje. Então, nós temos 2.493 anos de ensinamentos libertadores que falam sobre a imortalidade da alma, a vida espiritual, a existência dos espíritos e a consagração desse entendimento para uma compreensão de uma vida que seja diferente da vida materialista. Então, olha o tanto de tempo que isso tem. Interessante que quando a gente traz essa relação desses filósofos da antiguidade grega, a gente vê que essas ideologias são muito utilizadas, inclusive, nos dias atuais. Isso é que nós vamos fazer um trabalho aqui hoje. Sócrates foi tutor de Platão. Não sei se todo mundo sabe, mas acho que isso é comum aqui de entendimento. Então, Platão foi discípulo de Sócrates. Claro que quando ele trouxe a ideia de Sócrates, ele inseriu também algumas ideias suas, o que ficou muito interessante. Essa influência são muito semelhantes hoje e é muito interessante. Sócrates também ele nunca escreveu sobre as suas teorias. Platão é que fez isso. Então, a gente já começa a ver algumas similaridades, né, com a linha do Cristo, Jesus Cristo aqui na Terra. Platão, gente, ele chamava-se Aristócles, tá? Ele foi nascido em Atenas, mais ou menos 428 aqui, foi o nascimento dele, e faleceu em 348 a.C. Mas esse apelido Platão ele foi dado a ele, é um apelido, não é o nome dele, por causa dos atributos físicos que ele tinha. Ele era um homem muito forte, tinha um ombro muito largo. E a palavra correspondente no inglês de Platon significa omoplatas largos, né? Quer dizer, coisas largas. Então, quer dizer, esse apelido que ele tem a ver
com o porte físico dele. E aí vem quebrar também algumas ideias que existe uma linha de pensamento que traz para a gente que a ideia que Jesus Cristo trouxe, ele aprendeu com os essênios. É uma ideia que tem por aí, tá, gente? Esse estudo aqui, ele tem como intuito também a gente perceber que a ideologia crística já está na Terra há muito tempo e que Jesus a trouxe ela incutida em si. E não foi, claro que teve alguma, pode ser que ele tenha convivido com os essênios, mas a ideologia dos ensinamentos de Jesus vem de um projeto espiritual de um longo planejamento. E a gente percebe isso desde Sócrates, essa missão de coordenar e complementar, e aí a gente vê que certos elementos que surgiram depois de Sócrates, até Jesus, vão complementando essa ideia, a ideia do amor, a ideia da evolução, a ideia do plano espiritual, a ideia que nós somos espíritos e não corpo físico, a ideia dos valores que trazem essa projeção espiritual e etc., por aí afora. Isso é que a gente vê. E aí a gente vê essas peculiaridades entre a proposta de Jesus, tanto Sócrates como Jesus também não escreveram sobre eles, a gente sabe disso, foram os apóstolos, né? Cristo teve a sua morte também, foi vítima de fanatismo, também uma das razões, porque colocou a virtude real acima da hipocrisia da época, muito parecido. Nós não comparamos os dois não, tá, gente? A gente sabe que a responsabilidade do Cristo, de Jesus Cristo, é muito maior que a de Sócrates. Mas percebendo que há uma linha tênue ali, e aí a gente vê que ele foi acusado pelos fariseus, porque ele proclamava naquela época uma unicidade de Deus, falava sobre imortalidade da alma e vida futura. Então, nós sempre conhecemos Jesus pelo que escreveram dele, não pelo que ele escreveu. E Sócrates também é conhecido pelos escritos de Platão. Olha que coisa interessante. A gente entende que Jesus ampliou muito essa visão. E é interessante que a gente percebe que o Cristo ele ampliou essa visão através do exemplo, que é muito mais forte que a palavra. E esse movimento ele traz para a gente uma reflexão de que todo o processo de transformação necessário ao alcance da felicidade que nós tantos almejamos também será feito pelo exemplo em nós, pelo reflexo do ensinamento de Jesus para nós. Essas são as tentativas que nós temos feito nesse planeta aqui. E muito interessante que com essa evolução espiritual, a gente não mais começa a basear os nossos movimentos aqui na Terra, no nosso dia, nos pontos de vista mesquinho e de interesses próprios que nós trazemos em nós, representados pelo homem velho. A gente, e alguns movimentos religiosos refletem isso, mas a gente trabalha uma ideia livre, valorizando um processo libertador proposto pelo Evangelho de Jesus, através de um processo de compreensão, mas também do exemplo de atitudes. Esse é um movimento definitivamente libertador que nós buscamos, que é o movimento de refletir em nós aquilo que o Evangelho propõe no exemplo de Jesus e na diretriz maior de libertação que ele dá. E aí, o que se resume nisso tudo? Em promover em nós uma maior sintonia com a vontade de Deus e uma menor sintonia com a nossa vontade, ainda enclausurada no egocentrismo, no materialismo, nas questões do mundo. Então, muitas vezes, quando a gente observa em nós que nós estamos muito preocupados com as coisas do mundo, é bom que a gente traga os pensamentos nossos voltados para essa questão espiritual. O que Deus quer de nós nesse contexto que estamos vivendo? O que a estrutura de evolução exige de nós para que a gente torne elemento libertador do nosso sofrimento? Através do entendimento do que está acontecendo à nossa volta e do que chega para nós. Jesus veio facilitar isso para a gente. Ele veio trazer uma diretriz libertadora em cima disso. E aí é interessante que, é bom a gente ressaltar aqui, que Sócrates, ele traz para a gente uma metodologia que chama maiêutica, que é um modo de aprender.
Eu gosto muito disso. É uma prática filosófica que foi desenvolvida, a gente busca a resposta através de perguntas. Então, a gente começa a se perguntar. E aí, o que a gente pode fazer, então, com respeito a essa tal dessa maiêutica, né? A maiêutica é a descoberta do caminho da verdade através dessas perguntas. Nós podemos, sim, perguntar a Deus sobre as nossas dúvidas, sobre os entendimentos que nós precisamos adquirir. E possivelmente respostas virão. Então, nós temos aqui uma construção que foi feita há 2.493 anos atrás, que chega a nós até hoje, e hoje a gente consegue entendê-la de uma forma diferente e propiciar esse caminhar para a nossa evolução. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, trabalhar esse conhecimento e trazer ele para esse campo. E aí a gente vai trazer algumas ideias dessa doutrina de Sócrates e Platão e associar o que a gente tem de conhecimento dentro do Espiritismo. Tá bom? Vamos lá? Alguém quer trazer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Alguém abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Graça, quer falar alguma coisa? Graça Miranda? Não, é porque eu tô entrando de novo, que eu caí aqui. Entendi, Moca. Se quiser falar, Graça, Batendo na minha cabeça. fique à vontade aí, tá? Se quiser trazer Tá alguma bom, coisa, perguntar. obrigada. Olha que interessante, vamos trazer alguns direcionamentos dessas ideias socráticas para a gente desenvolver aqui hoje. Vamos começar por essa aqui. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Olha que coisa interessante. O que está trazendo aqui para a gente? Pensamento socrático, trazido por Platão também. Que o homem é uma representação de uma alma num corpo de carne. E que ele distancia dos seus modelos primordiais. O que ele chama de modelos primordiais? Da vida na erraticidade, no plano espiritual. E aí, quando ele encarna, ele distancia da ideia do... isso é muito da época, tá, gente? Essa ideia do verdadeiro, do bem e do belo, quer dizer, a sintonia com os pensamentos ligados ao espírito. E aí, nesse momento de reencarnação da alma encarnada, o espírito separa um pouco desses pensamentos, porque ele sente-se envolvido na matéria. E aí, essa é a nossa real situação hoje. Nós, como reencarnados aqui na Terra, quando a gente passa por esse processo de vínculo na carne, nós sofremos uma interferência muito grande da matéria em si. Se nós formos analisarmos os nossos pensamentos, as nossas preocupações, possivelmente a grande maioria dele, 80% a 90%, tem a ver com a questão material. É emprego, salário, é problema, é guerra, é doença. E a gente sobra de 20% a 10% para nós pensarmos na nossa alma. E nós estamos reencarnados temporariamente. Não deixamos de ser espíritos. Não deixamos de ter essa essência divina dentro de nós. Esse processo de aprendizado das reencarnações é um processo que exige de nós o que a gente chama de desmaterialização. Desmaterialização, gente, não é a gente desvalorizar a questão material, mas é elevar ela numa função espiritual, porque tudo tem uma função espiritual. Tudo. O trabalho diário nosso tem a ver, a empresa que nós trabalhamos tem a ver, o relacionamento com nossos colegas de trabalho tem a ver com a nossa alma. O que a gente faz do dinheiro que a gente recebe tem a ver com a nossa alma. O alimento que nós buscamos a cada dia tem a ver com a nossa alma. Nós é que muitas vezes não sabemos fazer essa união. Aí separamos o mundo
do espírito, e sempre foi uma coisa só. Mas por que que isso acontece? Porque a matéria nos chama a atenção, e a atenção no que a gente chama de apropriação, quer dizer, o querer. Eu começo a ter no meu âmbito de desejo, desejos focados em questões materiais, em ter. E esqueço da propensão que eu tenho, que é justamente o que Jesus ensina no seu evangelho, na sua proposta, que é o valor do ser. Porque os valores do ser alcançam a questão espiritual e são valores eternos. Quais são os valores eternos? As virtudes. E as questões do ter, que é a questão do mundo, eles são sempre temporários. Por isso que há muita dificuldade no processo de desencarnação, porque existe o apego que nos vincula, quando a gente desencarna, ainda aos processos da Terra, a gente não se sente livre. E isso é muito interessante a gente trazer para conversar aqui, porque a gente acha que isso tem muito a ver com objetos, com coisas, não, tem a ver com pessoas também. As nossas relações são materialistas. Quando nós achamos que o nosso filho é nosso, quando nós achamos que nosso filho tem que ser do jeito que eu acho, quando nós achamos que fulano não é daquele jeito, então eu não gosto dele por causa disso, quando nós achamos que a gente só consegue viver com felicidade quando a gente tem a pessoa que a gente, entre aspas, ama do nosso lado, então a gente faz interpretações erradas a respeito até de sentimento. E isso é apego. Muito das relações familiares que nós temos hoje, que nós julgamos amor, pode ser interferência do apego. E aí a gente tem essa facilidade, porque a gente é muito ligado à nossa manifestação no plano terreno. O processo de desmaterializar, que nós falamos lá atrás, não é de subjugar as questões da matéria, igual a gente também já falou nisso. É de elevar a nossa vivência material a um patamar espiritual, uma compreensão mais além do que a gente tem no cotidiano. Em saber que um filho na nossa vida, um parente na nossa vida, um marido, uma esposa, são partícipes temporários de uma caminhada. E que o que de eterno pode surgir através disso é o amor, mas o amor verdade, verdadeiro, e não o amor apego. Porque nós esquecemos que nós estamos por uma égide de vida que muitas vezes nos desassocia materialmente daqueles a quem julgamos amar. E aí a nossa compreensão cai em sofrimento. E a gente sente o elemento da perda. Quem ama, a gente não perde nunca. Quem ama não perde. Deus, que é a origem do amor, ele respeita demais isso. Então, quando se alcança o patamar do amor verdadeiro, essas almas estão vinculadas para sempre. Não importa onde quer que estejam, separadas por um oceano ou separadas por um plano de vida. Elas estão vinculadas eternamente por um movimento que se chama amor e que hoje muitos de nós interpretam como se fosse apego. E nesse processo de encarnação aqui, Sócrates já traz para a gente essa ideia. A gente, quando está encarnado, a gente perde um pouquinho desse senso espiritual, dessas questões. Vocês concordam? Ou discordam? Aqui tem o direito de discordar, vocês sabiam? É assim que a gente discorda um monte de coisa. Concordamos. E isso vem de um pensamento socrático. Olha que coisa interessante. E hoje a gente vê Eu isso. acho, Marcelo, Oi. é que a gente, na verdade, faz a maior confusão ao reencarnar. É uma espécie de confusão mesmo, né, Lulu? E Muita. ele fala isso aqui, né? Ele fala, quer ver o que ele fala aqui? Que a gente perde a ideia do verdadeiro, do bem e do belo. E você vê que até o Chico Xavier teve essa dificuldade. É interessante. Quando ele encarnou, não é? Ele que é um espírito tão evoluído já, teve essa dificuldade, imagina nós.
Isso aí, Lulu, que é interessante. Até esse é o motivo, inclusive, da gente conversar sobre esse tomo 1 aqui da nossa conversa. O tanto que a vida no corpo, ela nos ilude, ela nos É, atordoa, né? é. E aí a gente leva um tempo para adquirir a consciência plena e recobrar ali o nosso direcionamento espiritual. É isso mesmo que você falou. Essa tormenta, né? A tormenta da reencarnação. Olha que interessante isso para nós. Olha essa parte aqui que eu achei também que é muito interessante para a gente já começar, né? O cachorrinho tá, o cachorrinho tá mexendo com o meu pé aqui, eu levei um susto. Desculpa, gente. É o menininho que me acompanha aqui. Vamos lá para 2. Olha que interessante essa 2 aqui. A alma se perturba e confunde. Aí, Lu, tem a ver com isso que você falou, tá? Olha que interessante. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Gente, isso aqui com palavras da época, tá? Então, cessam então as perturbações, que é o estado da alma e que chamamos de sabedoria. Eu achei muito interessante. Algumas frases e palavras estão em negritos, algumas estão grifadas, para a gente entender. No processo reencarnatório, o homem considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material. Isso ele chama aqui da ilusão, que ele vive iludido. E aí é muito interessante que, para apreciá-lo com justeza, lembra que justeza, a gente já estudou isso no Evangelho? É o ajustamento entre a ideia divina e a nossa. É o justo, o conjunto. E ele fala que para a gente sair desse processo, dessa vivência iludida, nós precisamos enxergá-las do alto. Olha que coisa interessante. O que quer dizer que esse alto? Do ponto de vista espiritual. Nós precisamos trazer esse ponto de vista espiritual para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, o que a gente recebe no dia a dia. E ele fala o seguinte, que, né, nesse contexto aqui, o verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar o entendimento, tá, gente, né, da alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. Então, que a gente crie esse olhar do espírito para com o mundo, para que a gente perceba o que Deus quer de nós no contexto da vida de cada um. E isso o Espiritismo traz para a gente lá no capítulo 2, no número 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Você lembra lá quando ele fala do meu reino não é deste mundo? Né? Vamos ler aqui um pouquinho. Aí, no item 5, lá do capítulo 2, fala o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, quer dizer, no futuro. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Isso é que está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do reino desse mundo. Então, tem uma sintonia muito grande com o que está sendo trazido aqui da ideia de Sócrates e Platão. E aí ele fala aqui, ó, em vez disso, quando contempla sua própria existência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal. Ele desperta para as questões espirituais. E aí, quando ele fala aqui embaixo, cessam então as perturbações, esse estado da alma é o que chamamos sabedoria. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho no que significa essa sabedoria. Vamos lá no grego, buscar o significado disso, que nós estamos falando aqui, né, dessa época. Em grego, se fala-se sopos, ou sofia. Designa uma pessoa sábia que pode ser compreendida, ao menos, a partir de duas perspectivas. Olha que interessante, gente.
A princípio, como qualquer conhecimento prático de saber fazer, adquirido por meio da experiência de vida e da observação da natureza e das relações humanas. Então, sabedoria que não é somente entendimento. Sabedoria é um processo que vai de encontro à prática, ao ser. E é justamente isso que o Espiritismo traz para a gente. A incorporação de valores espirituais que nos conduzem a um entendimento profundo, mas uma vivência no nosso dia a dia. Eu passo a viver um processo de libertação de pensamentos que me enraizam, de pensamentos que me fazem sofrer, de pensamentos que me trazem a revolta, e faço a opção por um caminho de entendimento mais amplo, aonde, através de uma orientação de vida diferenciada, mais iluminada, eu consigo enxergar as coisas que acontecem à minha volta sobre o movimento libertador de vida, que é justamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer a maior valor para nossas vidas. O que é o maior valor? Aquele que modifica a sua questão de valorização para as questões espirituais e passa a nortear a sua vida para a conquista desses elementos. E isso que a gente precisa, elementos libertadores. Porque quando eu olho para uma vida com desapego e entendendo que ali é uma oportunidade que está sendo construída através de uma proposta de vida para a libertação da minha alma e para o alcance de uma felicidade plena, eu começo a viver de uma forma diferente, sem tantos requisitos de exigência e mais com disposição a construções futuras. E essas construções são muito interessantes. Elas passam a ser internas, mas passam a ser também externas. Eu construo um caminho para o meu irmão, para a vida que está à minha volta, de uma maneira mais plena e mais bela, através de ampliação da minha compreensão. Como assim? Palavras diferentes, vivências diferentes, compreensões diferentes, atitudes diferentes, reações diferentes, e passo a trabalhar isso dentro de mim. Então, é um processo libertador. Sabedoria é isso. Sabedoria é isso. É adquirir esse sentido da vida e trabalhar ele constantemente. É muito interessante que, nesse momento, a gente tira um tempinho para avaliar as nossas relações, porque muito desse reflexo está nas nossas relações, no que elas se baseiam. E aí, quando a gente traz o progresso, a evolução dessas relações, a gente consegue entender que precisamos ampliar o nosso caminho de compreensão do que é o outro na nossa vida. E o que o outro promove na nossa vida como oportunidade de melhoria espiritual. Porque muitas vezes a gente sabe disso, já trabalhou isso, quando eu preciso de paciência, Deus não vai pôr a mão na minha cabeça e me dar paciência. Ele vai me dar a oportunidade para desenvolver a paciência. A resignação é a mesma coisa. E aí a vida vai me propõe alguns momentos de aferição mais graves, onde eu sou surpreendido com uma doença, surpreendido com uma ausência de alguém que eu amo muito na minha vida, exigindo um estado de compreensão para que eu me liberte da dor. Trazer isso para esse âmbito da sabedoria é canalizar isso para o entendimento, para a compreensão. Porque existem dores nesse planeta, gente, e nós não estamos isentos dessas dores. Mas nós estamos fadados a ampliar o nosso estado de compreensão para que elas não façam grandes estragos na nossa trajetória. Eliette, pode ficar à vontade. Marcelo, quando você falou aí da paciência e que Deus não vai botar a mão para resolver as coisas, eu me recordei do filho de Beth, quando ele era ainda bem novinho, a gente estava fazendo um culto no lar e ele falou que ele não entendia como que a gente ficava pedindo paciência para Deus e quando as situações aconteciam, a gente ficava desesperado e aborrecido, pois a gente não estava pedindo paciência, então Deus estava dando oportunidade para a gente exercer a paciência.
Aí eu comecei a me policiar e comecei a não pedir mais tanta paciência assim, para Deus, porque há situações que às vezes a gente nem dá conta, sabe? Aí você falando nisso, eu me recordei. Ele era um adolescentezinho, coitado, quando ele falou isso. Eu achei muito interessante. É E aí interessante. você falou e eu me recordei. É isso mesmo, Eliette. E aí é interessante a sabedoria de quem está começando a vida, já trazendo isso para uma reflexão de quem está à volta, né? É interessante que, muito de acordo com essa frase aqui, contempla a sua própria essência. A gente consegue achar essas respostas da maneira mais correta na nossa vida quando a gente olha para dentro e reconhece a nossa essência divina, o movimento de Deus dentro de nós, que é aquela vontade de estar melhor, aquela vontade de entender mais, e aí a gente começa a buscar, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente começa a buscar recursos para que a gente amplie o nosso entendimento. E aí, gente, quando a gente começa a fazer isso, nós estamos buscando a nossa essência, o nosso religar com Deus. A nossa essência é Deus. Mas igual, acho, não sei se num texto aqui na frente vai falar, Deus não vai falar diretamente com a gente. Ele vai falar através dos seus intérpretes. E atualmente os seus intérpretes são dois. Muitas vezes eles vêm através da própria vida. Muitas vezes ele vem através dos espíritos também, dos ensinamentos. Jesus é um deles. Jesus veio trazer um facilitador para nós entendermos a vontade divina. E aí ele veio representar isso para nós. Porque nós, se Jesus veio fazer isso conosco, é porque nós estamos ainda com esse canal ainda não construído, que é o canal que nos vincula à vontade de Deus. Vocês já pensaram nisso? Se nós temos tantos intermediários, espíritos, Jesus, Sócrates e Platão, alguns têm Gandhi, alguns têm Buda, e vai por aí afora, se nós temos intérpretes da vontade divina na nossa vida para trazermos o entendimento da nossa própria relação com Deus, isso é porque a nossa ponte ainda não está construída. Porque esses companheiros, esses irmãos já têm esse vínculo construído. A vontade deles é a mesma vontade da sintonia divina. E nós ainda estamos distantes, precisamos começar a desenvolver isso, porque esses intermediários são necessários, porque nós não tivemos capacidade de construir esse movimento de libertação. E aí, gente, como é que a gente começa a fazer isso? Começar a observar a vida de uma forma diferente, e reagir de formas diferentes, e ampliar a nossa compreensão. É a sabedoria. Isso é sabedoria. Essa sabedoria que nós estamos falando aqui é a sabedoria que vai alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Então, são conhecimentos e práticas e comportamentos que vão estar agregados à nossa persona espiritual para sempre, porque é um movimento libertador. É um movimento libertador. Vamos trazer características do nosso homem de futuro. Né? O que o 3 traz para a gente aqui? Esse 3 ele é um pouco mais longo, mas ele é interessantíssimo para a gente. Enquanto estivermos no corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, quer dizer, quando ele fala corrupção, é essa relação com o materialismo. Ele nos corrompe do nosso fator espiritual. Jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, que é a verdade. Quando a gente fala de verdade, gente, a gente tem que entender que verdade é a vontade divina. Conheça a verdade vos libertará. Que verdade? A vontade de Deus para conosco. Se a gente for simplificar o que é verdade, a gente consegue entender dessa forma. Então, o objeto dos nossos desejos, e a gente já estudou isso quando a gente estuda o Evangelho na quarta-feira, o alvo das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa caminhada, é Deus. Esse alvo, ele não é acertado por nós quando o direcionamento da nossa vertente de vida passa através da representação do nosso ego e não da vontade divina. Aí nós não acertamos o nosso alvo. Quando a gente deixa manifestar em nós o Cristo interno, quer dizer, o reflexo aquilo que o Evangelho já traz,
e já consegue fazer em nós, através de atitudes e pensamentos, a gente acerta esse alvo que é a vontade divina. É essa verdade aqui. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos, pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetite, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira com que ele é impossível sermos sábios por um instante, quer dizer, um fator temporal. Olha que coisa interessante. Mas se nada se pode conhecer puramente, enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe. Ou que jamais se conhece a verdade, ou que se conhece após a morte. Aí ele faz uma ressalva. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de se esperar-se com os homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Quem quiser puxar uma referência disso aqui dentro do Espiritismo, pode procurar no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2 lá, tá? Que ele traz uma referência sobre esse também. Então, aqui, o que nós temos? Essa questão do homem que se considera pelas coisas de baixo, quer dizer, o terra-terra, do ponto de vista material. E aí ele precisa se libertar disso, para fazer essa grande conquista que é esse contato com as verdades espirituais, com os valores espirituais. E aí, esse contato com os valores espirituais é que promove o movimento da construção das virtudes em nós, dos valores espirituais. E é interessante. Esse capítulo 2 que ele fala aqui, gente, do céu e inferno, ele fala das preocupações com a morte. É um capítulo muito interessante, depois vocês dão um pulinho lá. Ele fala das causas da preocupação com a morte, mas fala também porque os espíritas não se preocupam com a morte. Aí vocês vão virar e ficar, mas eu sou espírita e me preocupo com a morte. Mas será que então se a gente se preocupa com a morte, a gente já é espírito? Ou a gente está no caminho, né? Eu fiquei pensando nisso. Reflexão minha, tá, gente? Reflexão minha. Aqui. Vamos para o quarto? Deixa eu olhar a hora aqui. Está quase na hora. Olha que interessante essa ideia socrática que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente. Isso aqui é tudo tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A alma impura nesse estado encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e material. Aqui ele está falando do plano espiritual, tá? Nós vamos trabalhar isso aqui. Ele erra. Então, segundo se diz, erra é viver na erraticidade, tá, gente? Não é erra de erro, não. É de viver na erraticidade. Então, segundo se diz, ao redor de monumentos ou túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente pura, e que conserva alguma coisa de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Olha que interessante, ele está falando aqui de ver espíritos. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares. Errar é viver na erraticidade, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam o corpo, quer dizer, reencarna de novo. Então, elas retomam, sem dúvida, aos mesmos costumes que, durante a vida anterior, eram de sua predileção. Olha que assertividade desse pensamento aqui. Não somente está trazendo para a gente o princípio da reencarnação aqui, está claramente expresso. Vocês conseguiram perceber? Mas também ele traz os estados da alma que ainda estão sob o domínio da matéria. E isso é descrito inteiramente no Espiritismo, né? E a gente enxerga isso, a reencarnação e as consequências da impureza da alma, que são purificadas através do tempo de vivência, né? O Espiritismo não diz nada diferente disso aqui, né, gente? Dessas resoluções também que acontecem na erraticidade. Mesmo livre do corpo, esses espíritos continuam vinculados aos processos físicos. E é justamente isso que nós não queremos quando nós desencarnarmos. Que nós, através do desencarne, ainda ficamos apegados e vinculados aos processos físicos, à matéria, às situações, aos vínculos familiares. Não quer dizer que nós vamos não gostar da nossa... Não é isso, gente.
nós ficamos apegados aos vínculos familiares e presos. Isso traz sofrimento para a gente, né? No Céu e Inferno também, lá na parte 2, traz para a gente, através de uma parte que chama Exemplo, que fala sobre isso. Então, a gente vai, olha, a sua predileção, isso que me marcou aqui nesse texto. O nosso desejo, então, ele manda muito nesse processo. Nós precisamos evoluir o nosso desejo. Nós precisamos desenvolver o nosso desejo para que ele seja mais desprendido e para que ele seja mais direcionado às questões espirituais. E esse desejo aqui é tanto o desejo de coisas físicas, alimentação, vícios, etc., quanto desejos na parte do sentimento, pessoas, situações. Isso são prisões que nós precisamos nos libertar. Esse é um dos grandes objetivos da vida, né? E aí a gente procurar a pureza dentro do processo da nossa vontade. E aí a gente fala uma coisa, mas como é que eu trabalho isso na minha vida? É simplesmente olhando as suas atitudes e passando elas por um processo de compreensão e de vivência diferenciada. A partir daí, eu tenho condição de olhar o meu pensamento. Porque eu vou continuar, vou passar a não fazer as coisas que não devo fazer, por cerceamento, e fazer coisas que eu tenho que fazer, mas o meu pensamento ainda constrói a ideia. E aí eu vou passar por um outro patamar de evolução, que é conseguir interferir no meu pensamento, cortar na hora que tiver, cercear e substituí-lo por bons pensamentos. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu já cerceei as minhas atitudes no mal, meu pensamento no mal, aí eu vou olhar para a minha vontade, mas a minha vontade ainda me puxa para esse lado, já me impulsiona para esse lado, e aí eu vou começar a ter uma gestão da minha vontade. Aí é um processo muito interessante, gestão da vontade. Hoje nós somos vítimas da nossa vontade. A nossa vontade manda, e aí surge o sentimento. Quem aqui consegue cortar sentimentos? Já. Isso é uma evolução, viu, gente? Eu percebo o sentimento e consigo fazer gestão dele. Não, isso eu não quero. Eu não quero sentir isso. Ah, mas como é que eu faço, então, quando o sentimento vem e eu não consigo tirar de mim? Vocês têm um recurso excelente para isso. Chama oração. A oração, por isso que ela é tão importante no nosso processo de vivência aqui na Terra. Ela é o recurso que nós temos para chamar a energia divina para nós e para recobrarmos o poder de nós mesmos, de mandar em nós mesmos, de conduzir a nossa vida. A oração é um elemento primordial para isso. Ah, eu não estou conseguindo. Ora. Ah, não consegui de novo. Eu fiz oração. Faz de novo. Faz de novo. Persiste. E busca a gestão do seu sentimento. Quando você conseguir fazer a gestão do seu sentimento, você vai estar trabalhando também a vontade. E aí, no outro patamar de evolução, que a gente já falou aqui, você trabalha as intenções, né? A intenção é a construção do espírito. Eu considero ela um grande patamar de evolução, quando eu consigo saber de mim mesmo o que eu estou buscando. Ser honesto comigo mesmo e saber por que eu estou agindo assim, por que eu estou pensando assim, por que eu estou sentindo isso, por que eu estou desejando isso. Aí eu vou ver que tem construções que foram feitas do Marcelo lá de trás. Talvez que tenha vivido até na época de Sócrates. E aí eu consigo trabalhar uma dimensão diferente, né? Ok, gente? Deixa eu ver se dá tempo de mais uma aqui. São 21, tá? Depois vocês dão um pulinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo e a gente busca mais coisas lá. Então, a importância do renascer para isso. A importância da experiência na carne para nos levar a essa gestão da nossa alma, da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Nós estamos aprendendo isso, gente. Nós estamos aprendendo. Porque hoje eu falo, eu não quero sofrer, mas eu sofro. Por quê? Porque eu não tenho gestão interna, não mando em mim. E aí você fala, eu não mando em mim de tal forma que quando eu não consigo controlar o meu sentimento e a minha vontade, eu tenho companheiros no plano espiritual que vêm comungar disso comigo, dos meus vícios, etc. Mas eu abri a porta, eu abri a janelinha, né?
e aí buscar esse progresso que a gente chama de intelectual moral, tá? Quem quiser visitar mais alguma coisa sobre isso. E só para a gente encerrar, que já temos 2 minutos, vamos trazer essa 4 aqui, que ela é interessantíssima. Gente, quando fala de daimon, ou demon, hoje ele é traduzido como demônio, mas naquela época era espírito, tá? Era espírito. Então, essa quinta aqui é interessante. Após a nossa morte, o gênio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúne todos os que devem ser conduzidos ao Hades. O que é Hades? Hades, naquela época, era conhecido como um deus desse submundo. Nessa cosmologia grega, né, que a gente fala aqui, é um lugar dos mortos, é um submundo da mitologia grega, tá, gente? Que é conhecida como Hades, que pode ser usado para designar Deus, tanto Deus em minúsculo, no lugar que reina após a morte, tá? Mas Deus minúsculo. Então, olha só, nos leva a um lugar onde se reúne todos que devem ser conduzidos ao Hades, quer dizer, esse plano espiritual, para o julgamento. O que representa para a gente julgamento? A consciência. As almas, depois de permanecerem no Hades, o tempo necessário, quer dizer, a conscientização necessária na erraticidade, elas são reconduzidas para essa vida por numerosos e longos períodos até aprenderem, muito a ver com o que a gente falou lá atrás, até aprenderem a lidar consigo mesmos, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas vontades, etc. Então, o que a gente viu aqui hoje é que essa ideia de libertação da alma já vem sendo desenvolvida no nosso planeta há muito tempo, até culminar com o exemplo de Jesus e sofrer o suporte do espiritismo que a gente tem vivido hoje. O espiritismo, ele veio trazer os ensinamentos de Jesus sobre uma visão reforçada da imortalidade da alma, mas veio trazer novidades também, que é uma convivência pacífica com o plano espiritual, porque nós não estamos dissociados do plano espiritual. Nós somos influenciados e influenciamos o plano espiritual. E, através disso, a gente traz para nós a necessidade de evoluirmos esse pensamento para que essa vivência seja salutar no meu dia a dia, no meu contexto diário, nas minhas relações, porque eu sofro influência demais, e essa influência eu mesmo construo. E aí, quando eu amplio o meu sentimento, quando eu amplio o meu entendimento, eu começo a ter uma vida menos complicada no aspecto do sofrimento. Eu começo a ter uma vida mais com discernimento, uma visão mais interessante. E aí, quando eu venço esses patamares, eu posso construir em mim a possibilidade de ser um instrumento divino. Aí é o cume da vivência no nosso planeta. Ser uma representação divina. Ser aquele que leva a palavra com assertividade, leva o exemplo com assertividade, leva a vida com assertividade, porque aceita a vontade divina e a entende como oportunidade de evolução. E aí, através da sua caminhada, ele é observado pelo entorno, tanto do ponto de vista dos encarnados quanto dos desencarnados. Ele passa a ser um divulgador dessa doutrina maravilhosa, implementada no nosso orbe por Jesus, mas trazida também pregressamente por os outros denominadores representativos, como Sócrates e Platão. E a gente agradece profundamente a Deus por isso. Por esse esforço da espiritualidade em nos tornar felizes, verdadeiramente felizes. A gente agradece imensamente a espiritualidade por esse esforço. Vamos envolver nossos guias protetores nesse momento e agradecer os esforços que esses espíritos têm feitos para que o nosso caminho seja menos tortuoso e menos sofrido. Vamos agora trazer a introspecção e agradecimento profundo a esses elementos que têm construído oportunidades na nossa vida de compreensão, de vivência, de amor, que tanto pedem a Deus por nós e nos consagra na vida cotidiana, na nossa caminhada aqui na Terra, as reflexões necessárias para os vencimentos, para vencer o mundo. E vencer não é subjugar, é trazer o mundo a um patamar de entendimento, de vivência diferenciado e espiritual. Jesus teve esse papel. Hoje, em cada vida aqui representada, são os nossos guias protetores,
aqueles que trabalham em nossos lares, na nossa fraternidade, no nosso trabalho e conjuntamente conosco. E nós entendemos que cada vez que vencermos algo dentro de nós já enraizado e superarmos algo dentro de nós que nos traz sofrimento, nós trazemos felicidade a esses companheiros. Agradecemos a Jesus e pedimos que ilumine esses trabalhadores que nos acompanham na nossa evolução, por bondade, por caridade e principalmente por amor e sintonia com a vontade divina. Hoje, em especial, nós agradecemos pela presença feminina nesse planeta, que tanto tem lançado reflexões do sentimento, área que nós precisamos desenvolver. Maria Santíssima, tem a representação nesses corações femininos aqui hoje representados. Aquela que entendeu que, além de mãe, era serva. E serva de um movimento libertador. Servo não é escravo. Servo é aquele que adere, aquele que compreende e aquele que vive. Obrigado, Mãe Santíssima, pelo teu amor por todos nós. E obrigado por Jesus. Que assim seja. Se aparecer um barulho perto de você, é um anjo chegando.